Quero convidá-la a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 37. E quero desafiá-lo a abrir a sua Bíblia agora mesmo e a procedermos à leitura deste salmo, que é um salmo, amados, por demais interessante. Eu quero crer que você talvez não tenha ainda observado detidamente a riqueza deste salmo, ou se talvez já conhecesse, nessa noite nós vamos ganhar aí um pouquinho mais, não é? Este salmo de número 37. Este salmo faz parte de um grupo de salmos, amados, chamados salmos sapienciais. O que é isso? São salmos de sabedoria. São salmos que têm uma estrutura parecida, uma estrutura literária parecida com os provérbios de Salomão, né? O grande sábio. E você vai entender e vai pegar um pouco essa mecânica ou essa dinâmica no Salmo de número 37, bem parecido com os provérbios, sobretudo os que estão a partir do capítulo 10 de Provérbios, utilizando paralelismos que são comparações, mas comparações, nesse caso aqui, que a gente chama em hermenêutica de comparações antitéticas, mas são ideias contrastantes, e você vai ver isso de maneira muito clara. Uma outra curiosidade é de que o Salmo 37, o Salmo 49 e o Salmo 73 têm a mesma temática. São salmos que falam sobre a comparação perniciosa e que vez por outra nós fazemos em relação à aparente prosperidade dos ímpios. Né? É aquele pensamento que muitos de nós temos dizendo o seguinte: olha, será que vale a pena ser infiel? Vale a pena ser ímpio? Vale a pena viver completamente ao contrário daquilo que Deus prescreve? Porque me parece que quem não tem compromisso com Deus só prospera, enquanto aqueles que querem viver uma vida piedosa, usando a expressão de Paulo, a sua segunda carta de Timóteo, sempre padecem perseguições. O Salmo de número 37, por exemplo, Salmo de Davi, que é o Salmo 49, vai ser Salmo dos filhos de Corá. E o Salmo 73 é o famoso Salmo de Asaf. Então, este salmo aqui de Davi provavelmente, em algum contexto, estava observando aquelas pessoas que o perseguiam, aquelas pessoas que viviam completamente contra aquilo que o Senhor determinava, e aparentemente Davi esteve se invejando deles. A inveja é uma questão séria, né? O Provérbio de Salomão vai dizer de que a inveja apodrece os ossos. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse detalhe aqui. Então Davi, possuído por esse sentimento ruim, eu usei a expressão pernicioso porque é verdade mesmo. Toda vez que você para ficar olhando aquilo que o seu vizinho tem, que não conhece a Deus, que não é crente, que é ímpio, e aquilo que você tem, você fala: poxa, meu vizinho tem uma casa desse jeito, a minha casa está goteirando, a minha casa está precisando de reforma, está precisando de pintura, e eu tenho entregue o dízimo, eu tenho ido ao culto, eu tenho sido fiel. Por que chove só na horta do meu vizinho? E na minha horta não está chovendo já um tempão. Davi então senta e escreve esse salmo, mais um detalhe, como um acróstico. Não dá para a gente perceber, obviamente, na versão em português, porque o acróstico foi na língua original. Então é uma peça literária completa. Para fazer a estrutura deste texto, amados, eu precisei recorrer, então, a alguns detalhes, algumas dicas, para poder separá-lo em 4 partes. Então eu quero entender que este salmo primeiro fala sobre a nossa conduta de vida, depois fala sobre o nosso contraste com os ímpios, depois ele fala sobre a nossa permanência na terra, isto é,
herdaremos a terra. E eu fiz um desafio na quinta-feira, quem esteve online, para ver qual é a expressão que se repete pelo menos 5 vezes nesse salmo. Você vai perceber na leitura, minha entonação de voz, você já vai identificar. E por último é a nossa percepção da realidade. É quando Davi nos diz o seguinte: vem cá, para, olha em volta, analisa comigo, né? Como diria um personagem da televisão, mentaliza comigo, né? Vamos, visualiza a nossa percepção da realidade. Porque, vez por outra, amados, nós sofremos porque nós temos uma visão distorcida da nossa realidade. Por isso que é um salmo sapiencial, porque tem muito ensino prático para a vida da gente. Deixa eu só colocar o cronômetro aqui, porque está online, eu vou me empolgar aqui, vou pregar 2 horas e a audiência só vai caindo. Então fique com a gente aí e que eu me comprometo a olhar para o meu cronômetro aqui. Vamos ler. Salmo 37. Não te aborreças por causa dos homens maus, nem tenhas inveja dos malfeitores, pois em breve secarão como relva, murcharão como erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Agrada-te também do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Fará a tua justiça sobressair como a luz e teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te aborreças por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que trama o mal. Deixa ir e abandona o furor. Não te aborreças, pois isso só lhe trará o mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois dentro de pouco tempo o ímpio não mais existirá. Olharás para onde ele mora, mas ele não estará ali. Mas os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. O ímpio maquina contra o justo e range os dentes contra ele. Mas o Senhor se ri do ímpio, pois vê que o seu dia está chegando. Os ímpios arrancam a espada e preparam o arco para atacar o pobre e o necessitado, para matar os que andam em retidão. Mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração e seus arcos serão quebrados. O pouco que o justo tem vale mais do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas o Senhor sustenta os justos. O Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Não ficarão frustrados no dia do mal, e se fartarão nos dias da fome. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a beleza das pastagens. Desaparecerão, sim, como fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Pois os abençoados pelo Senhor herdarão a terra, mas os que por ele são amaldiçoados serão exterminados. O Senhor firma os passos do homem de cujo caminho se agrada. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor segura-lhe a mão. Já fui moço e agora estou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus descendentes a mendigar o pão. Ele é sempre generoso e empresta, e seus descendentes são abençoados. Afasta-te do mal e faze o bem, e terás morada permanente. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre.
A boca do justo profere sabedoria, sua língua fala o que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, seus pés não vacilarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará nas mãos dele, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e segue seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra. E verás quando os ímpios forem exterminados. Vi um homem prepotente crescendo como uma árvore nativa e verdejante. Mas eu passei e ele já não existia. Procurei-o, mas não foi encontrado. Atenta para o homem íntegro e observa o reto, porque haverá um futuro para o homem de paz. Quanto aos transgressores, serão de súbito destruídos, e a posteridade dos ímpios será exterminada. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, pois nele se refugiam. Deus de amor, fale ao coração da igreja, no nome de Jesus. Amém e amém. Interessante, amados, de que João Marcos pode soltar a tela da grande ideia. Para herdar a terra, temos de nos apegar ao seu Criador, vivendo de um modo que lhe seja agradável. A palavra de Deus nos garante, amados, de que nós já temos herdado a terra. E os salmos, eles trabalham com uma relação de tempo distinta daquela que nós estamos acostumados a trabalhar. O tempo, para os salmistas, é o tempo que o futuro faz parte do presente. Herdaremos a terra não diz respeito necessariamente a esse estado de coisas que nós estamos vivendo. Mas se fosse possível ter os olhos bíblicos do salmista, nós veríamos que por detrás dessa realidade que vivemos, existe uma realidade eterna, espiritual. É isso que o salmista está vendo. Um futuro que abarca o presente, que invade o presente. Terra aqui não significa esta terra, mas na perspectiva bíblica é a mesma de Apocalipse. Trata-se de uma nova terra. Eu não vou ficar entrando em detalhes logo no início, quais são as continuidades e as descontinuidades da nova terra com essa terra. Eu só quero me ater ao fato de que quem vive de modo agradável ao Senhor já está na nova terra. Aí você fala, mas pastor, agora complicou de vez. É a realidade que está, por exemplo, em 2 Coríntios 6:10, Paulo falando a respeito dos ministros de Deus, eu e você que servimos ao Senhor, ele diz, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. É isso. É isso. Eu soube essa semana que Billy Graham costumava fazer a sua devocional lendo 5 capítulos dos Salmos e 1 capítulo de Provérbios. Ele dizia que os 5 capítulos dos Salmos eram para que ele soubesse como deveria ser a relação dele com o Senhor. E 1 capítulo de Provérbios, como deve ser, ou deveria ser a relação dele com o próximo e com a sociedade no geral. Eu me encantei com esse testemunho, porque eu fico imaginando, gente, será que nós precisamos de outra coisa a não ser isso? Saber como proceder com Deus e ao mesmo tempo com o nosso próximo. Por isso que este salmo compreende então um pouco de Salmos e um pouco de Provérbios. E nos fala tanto da nossa relação com Deus, como também a nossa conduta na vida em relação às pessoas e a nossa percepção também de realidade. Derek Kidner, por exemplo, um comentarista, vai dizer que este é um salmo de sabedoria. Fala ao homem, não a Deus. Você vê que este salmo não fala a respeito de Deus. Não existe nenhuma oração neste salmo a Deus. É um salmo de conselhos para o homem.
Em sua totalidade e estilo, Derek Kidner vai dizer, tem algumas afinidades com Provérbios, cuja mensagem a respeito da segurança do justo é o tópico central aqui. E por fim, dentre essas características deste salmo, Jesus vai citar o resumo deste salmo nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Tá ok? Então vamos à nossa estrutura. João Marcos, por favor. O salmo começa então falando sobre a nossa conduta de vida nos primeiros 11 versos. Por 3 vezes vai aparecer a expressão aborreças. Não te aborreças por causa dos homens maus, nem tenhas inveja dos malfeitores. É assim que vai começar essa relação que nós precisamos manter em relação, amados, aos homens que prosperam ou que aparentemente estão prosperando. O verbo não aborrecer significa não se irritar, não se irar, não ficar furioso. Aborrecer aqui tem o sentido de ficar quente, de ficar queimado, inflamado. Provérbios 24:1 vai dizer, não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. Ainda no capítulo 24 de Provérbios, versos 19 e 20, vai dizer, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios, porque o homem maligno não terá galardão, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Eu comecei a pensar sobre essa questão da inveja. Literalmente a palavra inveja, etimologicamente, significa olhar contra, tá? Ver contra. Tem muito a ver, amados, embora talvez você não admita isso, a inveja tem a ver com orgulho. E o orgulho tem a ver com a comparação. Por isso que Davi começa dizendo o seguinte, não tenhas inveja dos malfeitores. Por quê? Versículo 2, pois em breve secarão como relva, murcharão como erva verde. Pare de se comparar com os outros. E quando eu fiquei pensando nessa verdade de pare de se comparar com os outros, eu me lembrei que pela primeira vez que eu li o livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, o que ficou assim patente na minha mente durante muito tempo foi essa expressão, o prazer do orgulho não está em se ter algo, mas somente em se ter mais que a pessoa ao lado, diz ele. Dizemos que uma pessoa é orgulhosa por ser rica, inteligente ou bonita, mas isso não é verdade. As pessoas são orgulhosas por serem mais ricas, mais inteligentes e mais bonitas que as outras. Se todos fossem igualmente ricos, inteligentes e bonitos, não haveria do que se orgulhar. Aí C.S. Lewis fala assim, é a comparação que torna uma pessoa orgulhosa. O prazer de estar acima do restante dos seres. E C.S. Lewis termina, eliminado o elemento da competição, o orgulho se vai. Então pare de se comparar. Não te aborreças. Não te aborreças por causa dos homens maus, não tem inveja dos malfeitores. Eles têm um fim já determinado, eles secarão como relva, murcharão como a erva verde. E aí o salmista vai estar dizendo de maneira positiva o que eu e você precisamos fazer. Então, qual deve ser a nossa conduta? Primeiro, confia no Senhor e faz o bem. Assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Olhando para o prisma da eternidade, amados, os esforços dos ímpios serão frustrados. Só tem esse olhar quem se recusa a viver os valores do mundo. Você precisa abrir mão de olhar para as coisas que estão acontecendo em nosso meio, em nossa volta, pelo prisma humano. Você precisa aprender a confiar. Hoje na IBD Online eu falei muito sobre isso, a confiança, estar despreocupado, se sentir seguro, que é o oposto do que a gente percebe hoje em dia em pessoas que estão sempre vivendo aflitos em relação às situações de vida. O Salmo de número 26, verso 1 diz, julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade, eu tenho confiado também no Senhor, não vacilarei.
E é incrível como eu obtive retorno, amados, de pessoas dizendo o seguinte: pastor, mas eu preciso aprender a confiar, eu preciso aprender a descansar. Confia no Senhor e faze o bem. Vai ter uma outra expressão, fazer o bem, ao longo do salmo, que eu vou salientar aqui também. Fazer o bem significa fazer aquilo que é bom, que é apropriado, que é conveniente. Fazer o bem tem a ver, amados e amadas, a dar o seu melhor para o outro, a viver de tal modo que o outro tenha preferência e não você mesmo. Por isso que parece um contrassenso, mas é a verdade. Quando você confia no Senhor e faz o bem, você habita na terra e se alimenta com segurança. Por quê? Amados, quem reparte sempre tem. Há um ditado popular que diz fazer o bem sem olhar a quem. Isso é fantástico. O verso 4 é uma outra ordem positiva. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Há uma outra versão, a NVI coloca deleite-se e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Uma curiosidade aqui para o verbo agradar ou deleitar-se, significa ser habituado a mimo, ser mimado. Eu nem sei, amados, se é muito irreverente eu falar isso em relação a Deus, mas o original tem isso. Tem o seu prazer tão requintado no Senhor, a ponto de você mimá-lo com a sua vida, com o seu coração, a buscar realmente que Ele seja agradado em sua vida, deleitado por sua vida. Agrada-te também do Senhor, e Ele, em contrapartida, por graça, por misericórdia, vai atender os desejos do seu coração, vai mimá-lo em retribuição. Me perdoe se isso soar aos seus ouvidos irreverente. Mime ao Senhor e Ele lhe mimará. Seria uma tradução rasgada, a lá Ezequias do hebraico aqui. Mimar, como você faz com o seu filho, com o seu cônjuge, que você quer agradar, principalmente em época de aniversário, e você faz aquilo que agrada a quem você ama. Essa é a imagem. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Versículo 5, uma outra ordem positiva. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. A ideia, amados, o verbo entregar aqui no hebraico é rolar. É isso que você está pensando mesmo. Role para o Senhor. Entrega o teu caminho. Caminho é modo de vida. Caminho é procedimento. Caminho é aquilo que você tem pensado em organização da sua vida. Por exemplo, nós vivemos um tempo, amados, em que nós estamos estabelecendo algum caminho na nossa vida, algum modelo, algum parâmetro, algum modo de vida, mas me parece que está tudo mudando. Hoje está de um jeito, amanhã está de outro. Então, role isso, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará. Para quê? O que você ganha com isso? Você ganha aquilo que está em 1 Pedro 1, 7 a 9. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto amais, e no qual não vendo agora, mas crendo vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé. O que é fim? O propósito. E qual é o propósito da nossa fé? A salvação das vossas almas. Para que você está preocupado? Entrega, role o seu problema. Passa essa bola para Deus.
Confia. Ele vai fazer. O justo que vive em comunhão com o Senhor, reflete o Senhor. Por isso que diz o versículo 6, fará tua justiça sobressair como a luz, e teu direito como o meio-dia. Justiça, direito. Isaías 54, 17 diz, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Justiça é o conceito, aquilo que é correto, do ponto de vista teórico, do ponto de vista estrutural. Direito é aquilo que é correto no dia a dia, no varejo, no cotidiano. E a palavra de Deus diz que a justiça estará sobressaída sobre a sua vida. E o seu direito também, e ambos serão tão claros como a luz e como o meio-dia. Daí, como resultado disso tudo, tem o verso 7. Descansa no Senhor, então. Espera nele. Não te aborreças, mais uma vez, tá? Não te aborreças. Não se compare, não deixe inflamar no seu coração, não se queime, não se apoquente, como diria no Nordeste, não se apoquente por causa daquele que prospera em seu caminho, porque o que trama o mal, cada um vai receber diante do Senhor aquilo que o Senhor determinar. Somos distintos deste mundo, amados. Quer ver uma outra curiosidade? Descansa, no hebraico, significa fica em silêncio. Fica em silêncio. Aí me faz lembrar quando o povo estava perto de atravessar o Mar Vermelho e a ordem foi: fiquem quietos, aguardem. O Salmo 37, 7, aquiete-se na presença do Senhor, espera nele com paciência. A Nova Versão Transformadora traduziu assim esse verso 7. Fique em silêncio. Abacuque, cale-se diante dele toda a terra. Agora, eu tenho uma outra possibilidade. Além dessa questão de ficar em silêncio, há uma outra possibilidade que João Calvino sugere nesse descanse, que é o seguinte: lamente perante Deus. Isto é, fique em silêncio diante dos homens e lamente só diante de Deus. Tem coisa, queridão, queridona, que você precisa chorar só diante de Deus. Ele precisa ser testemunha de toda a sua dor. Além disso, vai prosseguir no versículo 8, controle os seus ânimos, pois a ira tem o poder de nos cegar. Por isso diz, deixa a ira, abandona o furor, não te aborreças de novo, pois isso só lhe trará o mal. Quem é que fica mal depois de ter esquentado a cabeça, feito bobeira, feito bobagem? Porque há um provérbio de Salomão que diz o seguinte: quem se ira fará doidices. Esse é o termo mesmo. Quem se ira fará doidices. Não dá. Peça a Deus, amado e amada. Peça a Deus para controlar os seus ânimos, para você enxergar o futuro que Deus tem para você. Porque o futuro dos ímpios está aqui no versículo 9. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Essa paciência sobrenatural. Provérbios 14, 29 vai dizer: o longânimo, que é o paciente, é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra sua loucura. Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque você está na sua casa, eu não estou te vendo, mas a impaciência, você é impaciente? A palavra de Deus diz que é impaciente. O espírito impaciente mostra sua loucura.
Provérbios 16, 32 vai dizer: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Palavra de Deus para você: espera pelo Senhor. Tudo isso vai passar. Dentro de pouco tempo, versículo 10, o ímpio não mais existirá. Olharás para onde ele mora, mas ele não vai estar ali. Mas os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. Meu queridão, minha queridona, dá para comparar? Dá para comparar? Espera no Senhor. 1 Pedro 4,7 vai dizer: já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Pare para orar. Nessa quarentena nós estamos tendo recursos diversos. Muitos canais de televisão que você não pôde pagar a assinatura agora estão liberados. E assistindo filmes e lendo. Mas para orar. Vigie em oração. O ímpio logo vai deixar de existir. Mas os que esperam pelo Senhor, diz, além de herdar a terra, além de viver bem aqui e viver bem na nova terra, vai se deleitar na plenitude da paz. Sabe o que significa plenitude da paz? Significa paz perfeita, a plena paz. Há um texto da Bíblia que diz assim, de um profeta: tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti. No cenáculo, aquela sala fechada, os discípulos com medo, Jesus chegou e disse: paz seja convosco. A paz entra na guerra. Quando a paz entra no medo, amados, o medo vai embora. Não tem lugar. É incompatível viver a paz e o medo. Nós temos a paz, amados. Jesus disse em João 14: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Nós temos uma paz, amados, me permitam um trocadilho, que não é uma paz com S, passageira. Também não é a paz com X, como era a Pax Romana, uma paz estabelecida pelo medo, pelo horror do militarismo romano. Não. A nossa paz é uma paz duradoura. É uma paz tranquilizadora. É uma paz como no original. Uma paz que pode ser traduzida como bem-estar, serenidade, tranquilidade, saúde em meio à doença. Paz é aquele irmão, aquela irmã que está trabalhando no hospital e vai para o seu ambiente de trabalho crendo que o Senhor está com ela ou está com ele. Aconteça o que acontecer, ele está em paz. A paz independe das circunstâncias. A paz é a tranquilidade em meio ao caos. Por isso que vai haver uma outra expressão no salmista aqui, quando ele vai estar falando sobre o homem de paz. Versículo 37, né? Haverá um futuro para o homem de paz. Tá? Mas, João Marcos, a outra porção, nosso contraste com os ímpios. Existe contraste com os ímpios no Salmo todo. Mas aqui está a maior parte dos contrastes. Nós vamos ler 12 a 22, fica claro para você. Olha só. O ímpio maquina contra o justo e range os dentes contra ele. Mas o Senhor se ri do ímpio, pois vê que o seu dia está chegando. Os ímpios arrancam a espada e preparam o arco para atacar o pobre e o necessitado, para matar os que andam em retidão. Mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração e seus arcos serão quebrados. O pouco que o justo tem vale mais do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas
O Senhor sustenta os justos. O Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Não ficarão frustrados no dia mau e se fartarão nos dias da fome, mas os ímpios perecerão. E os inimigos do Senhor serão como a beleza das pastagens, desaparecerão sim, como a fumaça se disfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Pois os abençoados pelo Senhor herdarão a terra, mas os que por ele são amaldiçoados serão exterminados. Ficou claro na minha leitura o quanto eu destaquei o mas. Esses contrastes são relevantes para a nossa análise. A partir do momento que, vez por outra, questionamos a Deus, Deus, tudo bem, a coisa está feia para o meu lado, a pergunta é, até quando? E aí o Senhor diz assim, olha, eu estou no controle. Por quê? Porque o ímpio maquina contra o justo, e é verdade. Range os dentes contra ele. Mas o Senhor se ri do ímpio. Se ri. Não se trata de um riso por si só, mas uma declaração de juízo. É o Salmo de número 2, não é? Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles, versículo 4 e versículo 5. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Vai chegar um tempo, amados, que o Senhor vai rir dos ímpios. Rir no sentido de estabelecer para eles um tempo de juízo, pois é que o dia está chegando. Os ímpios arrancam a espada, versículo 14, e preparam o arco para atacar. E eles são tão covardes, eles são tão maus, que eles arrancam a espada e preparam o arco para atacar quem? O pobre e o necessitado. Para matar os que andam em retidão. Eu não sei se você sabia, mas os ímpios querem te matar. E farão de tudo para isso acontecer. Se eles não puderem te dar um tiro na sua cabeça, vão querer arranhar a sua reputação. Vão tentar lhe derrubar por aquilo que você tem de fiel. Me lembro aqui de Daniel, né? Quando os inimigos dele falaram o seguinte, nós não temos outro motivo para acusar a Daniel a não ser a respeito da lei do seu Deus. E Daniel, que 3 vezes ao dia orava ao Senhor, acabou sendo acusado de não adorar e orar apenas ao rei. A espada que o ímpio desfere seus golpes sobre o justo, em breve recairá sobre eles mesmos. Porque diz aqui no versículo 15, mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração e seus arcos serão quebrados. Nós vemos aqui uma inversão de forças. O mínimo com Deus será maioria. E por mais que os ímpios procuram atacar os necessitados, os pobres e os que andam em retidão, um dia chegará o dia deles. E aquilo que eles tramam contra nós será voltado contra eles. Eu já disse aqui numa exposição de um salmo passado, que é o mesmo que aconteceu com Amã. Leia o livro de Esther. Amã prepara uma forca na sua casa para Mardoqueu. E você que conhece a história sabe que no final Amã foi morto justamente nessa forca. Versículo 16 e 17 tem um elemento muito interessante aqui. Olhe para mim. Principalmente você que está acostumado a viver numa pindaíba, que só Jesus na causa, como diriam os irmãos pentecostais. Leia esse texto aqui. O pouco que o justo tem vale mais do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas o Senhor sustenta os justos. Como eu queria que você estivesse aqui para você dizer um amém bem forte. A Bíblia de Jerusalém traduziu assim, olha, vale mais o pouco do justo do que as grandes riquezas dos ímpios, pois os braços do ímpio serão quebrados, mas Yahvé, o Senhor, é o apoio dos justos. Olha, antes de eu ler um texto de Provérbios que é conectado a esse texto, você faz com seus R$600, esse 600 que o governo está liberando, você vai fazer bem mais do que os ímpios fariam com milhões. Esquece os 600, que talvez você nem consiga receber, mas o seu salário,
aquele que é pouco, não é? Eu estava revendo, só um parênteses aqui, um quadro do Jô Soares, antigo, né? Que era o camarada que sonegava, não é? O imposto de renda, não é? E é um nome diferente, acho que é Bianor, alguma coisa assim, o sonegador. E aí a pessoa queria, da Receita Federal, querendo explicar para ele, rapaz, mas é o seu dinheiro que faz a hidrelétrica. As hidrelétricas, ele falou, o quê? O meu dinheiro? Não dá para fazer nem uma lamparina, não é? Então quer dizer, mas você que ganha pouquinho, a palavra de Deus manda dizer a você o seguinte, vale mais o pouco do justo do que as riquezas dos ímpios, porque os braços do ímpio serão quebrados, mas o Senhor é o seu sustento. É casado com o texto de Provérbios 13, 25. Está preparado para receber? O justo come até ficar satisfeito, mas o ventre dos ímpios passará necessidade. Já reparou como o pobre come bem quando pode comprar e, na maioria das vezes, quando compra, compra muito, não é? Então, o justo come até ficar satisfeito. Mas o ímpio, amados, o ventre dos ímpios passa necessidade, sabe por quê? Porque não se satisfaz com nada. Não satisfaz com nada. O texto aqui está falando sobre a questão do contentamento. Paulo vai dizer aos Filipenses, não é isso? Lá no capítulo 4. Isso. Eu sei passar fartura e sei passar necessidade. Já tive muito e sei viver com pouco. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, que bênção, amados. Ah, mas está preparado para receber mais alguma coisa? Pois tem mais. Versículo 18. O Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. O que é seu está guardado. Me faz lembrar o Salmo 1. O Senhor conhece o caminho do justo. Não ficarão frustrados no dia do mal. O que é o dia do mal? Esse dia do mal é o mesmo tempo da angústia do versículo 39. É o dia que as coisas começam a acontecer tudo de errado. Eu tenho um palpite, amados, me permita dizer, o dia do mal é o dia da enfermidade. É o dia que o corona te pegar. Eu sei que está dizendo, misericórdia, pastor, mas muita gente vai pegar, se já não pegou. O dia do mal, o dia mau. Mas a palavra de Deus manda dizer para você de que você não ficará frustrado no dia mau e você se fartará nos dias da fome. Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a beleza das pastagens, desaparecerão, assim como fumaça se desfarão. Calvino vai dizer que no que diz respeito a nós, a melhor consolação que podemos ter em nossa enfermidade é que Deus mesmo nos sustenta e nos fortalece. Mas para você que está meio que em dúvida disso, leia Salmo 41, 3. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Eu prefiro aquela versão que diz, e tu lhe afofarás a cama. Mas os ímpios não sobreviverão. Porque os ímpios, amados, antes de pegar o coronavírus, já estão mortos. Ah, pastor, que coisa séria. É, porque o ímpio tem algo pior do que o coronavírus. Tem o pecado. E Efésios capítulo 2 vai dizer de que quem está em pecado está morto. M-O-R-T-O, morto. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Por isso que os ímpios são como a fumaça, usando a expressão do Salmo 1, são como a palha que o vento espalha, como a moinha que o vento espalha.
Salmo 68, 2 vai dizer: como se impele a fumaça, assim tu os impeles. Assim como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Tem mais um contraste aqui. Versículo 21. Não sei se você vai dizer amém, mas precisa dizer. O ímpio toma emprestado e não paga. Talvez você já tenha tido a experiência de emprestar dinheiro para ímpio. Ah, pastor, mas ele era membro da igreja. É membro da igreja, mas é ímpio. Tem muito ímpio membro da igreja. O ímpio toma emprestado e não paga. Mas o justo se compadece e dá. O justo, amados, não empresta, ele dá. Até mesmo porque Jesus orientou isso no Sermão do Monte, né? Que nós não deveríamos emprestar, nós deveríamos dar. E quando emprestássemos, não deveríamos esperar receber em troca. Ou melhor, esperamos receber de volta. O ímpio toma emprestado e não paga. O justo se compadece e dá. Por quê? Versículo 22. Pois os abençoados pelo Senhor herdarão a terra, mas os que por ele são amaldiçoados serão exterminados. O justo tem sustento para si e para o outro que necessita de sua ajuda. Por isso que ele se compadece e dá. Mas o ímpio, ele é tão muquirana, que por mais próspero aos olhos do mundo ele seja, ele vai estar sempre envolvido em dívidas. Provérbios 22, 7 diz: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Mas ao contrário, os justos não contraem dívidas. Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir o que tiver necessidade. E Romanos 13, 8 diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Os abençoados pelo Senhor herdarão a terra. A King James traduziu assim: possuirão a terra os que ele abençoar. E Provérbios 3:33 vai dizer: a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos a abençoará. Levante suas mãos aí, aqui na sua casa, e diz: a minha casa, a habitação dos justos, é abençoada pelo Senhor. Terceira seção fala sobre a nossa permanência na terra, versos 23 a 29. Uma outra curiosidade deste salmo é que este salmo Davi escreveu quando ele já estava perto de morrer. Já estava bem velho. Ah, pastor, de onde o senhor tirou isso? O Senhor firma os passos do homem de cujo caminho se agrada. Quem vive de modo agradável diante do Senhor tem seus passos firmados. A ideia de passo firmado é passo fixado corretamente, firme no sentido moral. Essa ideia de ter os passos firmados, amados, só pode ser de alguém que já viveu muito, já experimentou muito da vida, já desfrutou muito da vida com sabedoria, procurando ter a sua vida guiada e orientada pelo Senhor, ao ponto de poder dizer como o salmista no Salmo 119, 133, ordena os meus passos na tua palavra. Ou como Provérbios 16, 9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Versículo 24, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor segura-lhe a mão. Há quedas aqui, amados, ou essa queda, não se trata de um erro moral, é de algo circunstancial. São quedas que, vez por outra, nós temos em nossa caminhada, por debilidades interiores, medos, angústias, receios, ansiedades, preocupações, frustrações. Mas a palavra de Deus é que você poderá até cair, preste atenção, mas você não vai ficar prostrado, porque o Senhor vai lhe segurar a mão. Provérbios 24, 16 vai dizer: 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas
os ímpios tropeçarão no mal. E a evidência assim, mais clara de que este salmo foi escrito quando Davi já estava velho é o versículo 25, né? Que é o mais conhecido. Já fui moço e agora estou velho. Mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ele é sempre generoso e empresta, e seus descendentes são abençoados. A paráfrase viva diz assim: já fui moço, agora sou um velho, mas nunca vi o justo ser abandonado pelo Senhor. Eu nunca vi a família do homem que ama o Senhor passar fome e necessidade. Olha para mim, por favor, poucos minutos, porque só esse verso aqui eu teria uma palestra para dar. Davi nunca viu, mas talvez eu e você já tenhamos visto. Justos, passando por necessidades. Aí você fica pensando, mas pastor, como é que a gente compreende esse texto assim? Eu compreendo esse texto dizendo o seguinte, pensando o seguinte: aquele que é justo, ele passa realmente por situações de penúria. Mas o seu contentamento, ele está tão em alta com o Senhor, que a despeito daquilo que lhe falta na sua despensa, ele pode dizer como o apóstolo Paulo, no texto que eu até já citei aqui, de cabeça. Filipenses 4, 12 e 13. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, ou numa versão, estou experimentado. Tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Então esse texto só é verdadeiro porque o justo que passa necessidade, ele na verdade, no pouco que tem, ou no nada que muitas vezes tem, ele compreende que o que ele está passando está lhe servindo de instrução e experiência, para que quando ele tenha fartura, quando ele tenha abundância, ele compreenda que não importa estar abatido ou ter abundância, e ter fartura ou passar fome, ter abundância ou padecer necessidade, porque o que lhe satisfaz plenamente é o Senhor que lhe fortalece. E é interessante que Davi vai dizer, olha, ele é sempre generoso, versículo 26, e empresta, e seus descendentes são abençoados. A generosidade é uma marca dos alcançados pela graça do Senhor. É aquilo que está em 2 Coríntios 8, né? Sobre a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, eles manifestaram abundância de alegria, e da profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de generosidade. Deus é o nosso sustento. Nenhum justo ficará desamparado. Nenhum descendente de justo vai mendigar o pão. Porque quando faltar pão, não faltará o Senhor. E a misericórdia vai cercá-lo. E o Senhor vai permitir que outros lhe sirvam de mensageiros de solidariedade. É igual, por exemplo, abrindo parênteses, por que a gente tem em nossa igreja irmãos tão generosos que fazem questão de doar cestas básicas? Porque quem já precisou de cesta básica um dia, quando tem qualquer pedido de doação, ele não pensa duas vezes. Então, nós somos alcançados pela graça de Deus.
E por conta disso, somos tomados por um espírito de generosidade. O salmista faz mais um apelo, à semelhança do que ele já havia feito no verso 3, no versículo 27. Afasta-te do mal e faze o bem, e terás morada permanente. A ideia de morada permanente tem a ver com a questão da eternidade, da habitação nossa na nova terra. Pois o Senhor ama a justiça, mais uma vez, e não desampara seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Verdade, amados, verdade, amadas, de que nós devemos nos gloriar, nos alegrar nisso, de que o Senhor nos garante que, a despeito de todas as crises e pandemias e pandemônios, como disse Jeremias 9:24, o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo, justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. A bênção de Deus, amados, não termina com a morte do justo, mas se estende até os seus filhos. É uma herança certa, da qual os nossos filhos poderão apropriar-se. Os nossos filhos são partícipes da nossa herança. Ele não desampara seus santos. São preservados para sempre. E se segura na cadeira aí, né? A descendência dos ímpios será exterminada, mas os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Para sempre. E por fim, a última porção fala sobre essa nossa percepção da realidade. 30 a 40. A boca do justo profere sabedoria, sua língua fala o que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, seus pés não vacilarão. O ímpio espreita o justo, procura matá-lo. O Senhor não deixará nas mãos dele, nem o condenará quando for julgado. A relação entre boca e língua reforça o princípio de que a boca fala do que o coração está cheio. A boca do justo profere sabedoria e a língua fala o que é reto. O Salmo 71:15 vai dizer: a minha boca manifestará a tua justiça e a tua salvação todo dia. Amado e amada, preste atenção numa coisa, queridão e queridona. Se você nesses dias está usando a sua boca para praguejar, é sinal de que você não tem o espírito do justo em você. Do justo que é Jesus. A boca do justo profere sabedoria, sua língua fala o que é reto. Esse texto nos aponta para Jesus em sua obra e sobretudo em sua morte, que vai dizer que da sua boca não saiu absolutamente palavra alguma. Como um cordeiro mudo que é levado perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. A boca do justo profere sabedoria, porque a lei do Senhor está em seu coração, seus pés não vacilarão. O homem não tem o que temer, eu gosto dessa expressão, pés jamais vacilarão. Me lembro o Salmo 121, verso 3. Se souber, recita comigo. Não deixará vacilar o teu pé. Salmo 31, 8 vai dizer: puseste os meus pés num lugar espaçoso. Confia. Lei no coração. Os pés não vão vacilar. Boca vai falar do que o coração está cheio. Se tem lei de Deus no seu coração, a boca vai proferir sabedoria. Vai falar o que é reto. O Senhor, versículo 32. O ímpio espreita o justo. Mais uma vez o salmista te lembra. Procura matá-lo. O Senhor não deixará nas mãos dele, nem o condenará quando for julgado. A ideia de o ímpio espreitar, ele está lhe espiando, lhe vigiando, lhe observando. Mas quando temos uma visão correta da realidade do mundo, jamais nos enganaremos.
Os ímpios, não querem o nosso bem, são sabotadores da felicidade alheia. Mas nós temos uma esperança, por isso o versículo 34 diz: espera no Senhor e segue o seu caminho, Ele te exaltará para herdares a terra e verás quando os ímpios forem exterminados. A esperança bíblica, amados, é uma expectativa alicerçada nas promessas de Deus. Não é uma esperança de que vai melhorar, não, é uma certeza. A verdadeira esperança, o Dr. Wayne Mack vai dizer no seu livro Introdução ao Aconselhamento Bíblico, a verdadeira esperança é uma expectativa, baseia-se nas promessas do Deus Todo-Poderoso e não há dúvida de que será recompensada. Davi, bem aos moldes didáticos, vai dizer no versículo 35, vi o ímpio, prepotente, crescendo como uma árvore nativa e verdejante. Mas eu passei e ele já não existia. Procurei-o, mas não foi encontrado. Atenta para o homem íntegro, observa o reto. Haverá um futuro para o homem de paz. Quanto aos transgressores, serão de súbito destruídos, a posteridade dos ímpios será exterminada. O ímpio, amados, pela sua própria malícia, Provérbios 14, 32, pela sua própria malícia é lançado fora o perverso, mas o justo até na morte se mantém confiante. O argumento central do salmista é que os ímpios não subsistirão. Como diz o Salmo 1, versículo 5, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E para terminar, o salmista, versículo 39 e 40, diz: a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra 2 vezes dos ímpios e os salva, pois nele se refugiam. O final do salmo é glorioso. A salvação vem do Senhor. Faz coro com aquilo que Paulo vai dizer em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Por 2 vezes aparece a palavra livra, que significa pôr em segurança, pôr a salvo. Isso me fez lembrar Daniel. Primeiro os amigos de Daniel, que chegaram para o rei e disseram o seguinte: o nosso Deus a quem nós servimos é que pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão. E Nabucodonosor, ao final, vai dizer: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. E me lembra também o que aconteceu com Daniel, só ele na cova dos leões, né? E quando aconteceu de Daniel sobreviver, o rei foi no dia seguinte: Daniel, homem, Daniel. E o rei, capítulo 6, versículo 23 de Daniel, muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. A salvação dos justos vem do Senhor. Ele é fortaleza no tempo da angústia. Ele o ajuda, o livra dos ímpios e o salva. Creia nisso. Por fim, amados, nesses últimos minutos, eu quero levar você a considerar, vou citar apenas, é um salmo longo, eu procurei estabelecer essas 4 sessões, e as aplicações elas vão falar por si mesmas, até mesmo que todas elas vão ser saturadas das verdades desse texto. Primeira, devemos vigiar o nosso coração para não sermos presas fáceis da inveja, olhar contra. Cada um tem do Senhor a vida que Ele tem planejado para si. Cuidado com o mito da grama mais verde, aquela ideia do que o outro tem
e você não tem. Provérbios 14:30. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Segunda aplicação, João. Viva para Deus, não religiosamente, mas eticamente, envolvendo cada ato, pensamento e hábito da sua vida como se fosse para o Senhor. Não por modismo, mas por atitude de coração. O Jonas Madureira faz uma crítica sobre aquela literatura em seus passos, o que faria Jesus, porque dá a ideia de que nós devemos fazer aquilo que Jesus, ou melhor, nós devemos tomar atitudes pensando em meus passos o que faria Jesus. Só que Jonas Madureira fala que isso é especulação. E a nossa imitação de Cristo não é um ato especulativo. Mas ele vai usar a palavra mimético, né? Nós devemos imitar a Jesus, de acordo com aquilo que compreendemos das Sagradas Escrituras. É aquilo que Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 4:1. Finalmente, irmãos, os rogamos e exortamos no Senhor, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai. Andai. Outra, temos de ter um olhar na eternidade. A promessa de herdarmos a terra percorre por todo este salmo. Há um olhar para o futuro, onde teremos novos céus e uma nova terra. Nós, amados, não devemos ter medo do futuro. Não. Não vou ler o texto todo, mas Apocalipse 21, lê tudo. Eu só vou ler um. Vi um novo céu e uma nova terra, e já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Olhe para esse texto sem ser preso ao tempo. Olhe para esse texto vislumbrando o futuro. Nós já herdamos a terra. Nós não precisamos de um voucher, não precisamos de um ingresso. Jesus já fez tudo por nós. Temos que confiar nele, esperar nele. Mais um, João. Temos medos em relação aos dias assombrados que temos vivido, mas espera no Senhor que esse apelo ecoe todos os dias em seu coração, a fim de que você no futuro diga: vale a pena esperar no Senhor. Nós precisamos esperar, amados. Tiago vai descrever 5, 7, 8, né? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serodia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Espera. Espera mais um pouquinho. Espera. E por fim, nossa salvação teve seu início na eternidade, mas invadiu o tempo quando Jesus veio até nós com graça e verdade, usando a expressão de João capítulo 1. Ele nasceu para morrer, morreu para ressuscitar. O túmulo está vazio, pois ele ressuscitou. Eu peguei a questão do livrar, 2 vezes que Davi usa para encerrar o Salmo, e eu fiz uma conexão com 2 Coríntios 1, 9 a 11. Se segura aí, essa verdade é poderosa. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livra em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê, que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. A sentença de morte que estava desferida a nós, a palavra de Deus nos diz que Deus que ressuscita os mortos nos livrou de tão grande morte, nos livra, e em quem esperamos que também nos livrará, de modo que nós nos mantemos em orações, para que por muitas pessoas que têm nos agraciado, muitas também sejam dadas graças
a nosso respeito. É a bênção, é o livramento, é a salvação, que é por conta da ressurreição de Jesus. Rapidamente eu quero terminar com uma história de que numa aldeia lá do norte da Índia, um missionário pregava em praça pública e um muçulmano o abordou, dizendo o seguinte: o senhor tem que admitir isso, ô missionário. Nós temos uma coisa que os senhores não têm, a nossa religião é mais rica do que a sua. O missionário perguntou: gostaria de saber, o que é? O muçulmano disse: quando fazemos uma romaria a Meca, e os muçulmanos têm que ir pelo menos uma vez na vida a Meca, nós encontramos o esquife no qual se acha Maomé. Mas quando o cristão vai a Jerusalém, nada mais encontra senão um sepulcro vazio. Ah, mas pensa comigo. Você quer ver uma bola melhor de ser matada no peito e sair jogando? Com um sorriso respondeu o missionário: pois é, exatamente é esta a diferença entre nós e os senhores. Maomé está morto, jaz em seu esquife, nada mais pode fazer. Mas Jesus Cristo não está aqui. Ele ressuscitou. Foi-lhe dado todo o poder. E esta é a nossa esperança. Não poderíamos terminar essa mensagem melhor do que essa. Pare de se comparar com os outros, porque você tem aquilo que os ímpios não têm, nunca terão por si mesmos. Nós somos alcançados pela graça, e por meio dela, a salvação nos foi aproximada, porque Jesus ressuscitou. E ele tomou as chaves da morte e do inferno, usando a expressão de Apocalipse 1. E hoje está à direita do Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você.